Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Já tô aqui, ó, na frente do computador, trabalhando. Hoje é sexta-feira e geralmente sexta-feira é um dia mais operacional para mim. Hoje vai ser um dia até que mais tranquilo. Eu tenho algumas copies de conteúdo para fazer. Eu preciso passar alguns vídeos para edição e eu tenho conteúdo de alguns clientes da próxima semana e das semanas seguintes para agendar. Tenho um contrato para fazer e eu também tenho que gravar vlog aqui para o YouTube. Essa lista parece uma lista pequenininha, assim falando, mas ela leva muito tempo. Ah, e eu também tenho uma sequência de stories de um cliente para fazer que eu até esqueci de anotar aqui, que eu vou anotar agora. Então, como vocês puderam ver ali da listinha que eu passei, é uma parte mais operacional que eu tenho que fazer hoje. Então, eu realmente vou ficar sentada com a minha bunda aqui no computador e trabalhando, fazendo o que tem que ser feito. Vou aproveitar e atualizar vocês de algumas mudanças que a gente teve aqui no escritório, de algumas atualizações, que eu vi que no último vlog, algumas coisas ainda estavam diferentes. Eu comprei esta decoração aqui, eu comprei eles na Shopee, não tem muito um significado. Eu gostei que eles são grandes e por serem grandes, eles aparecem mais nos vídeos, dependendo de como eu posiciono a câmera para mostrar. Aí o quadro, se eu não tô enganada, ele já estava no último vlog que eu mostrei, que é uma frase que eu falo muito: "Não existe mágica, marketing é constância", eu falo isso em praticamente todas as minhas reuniões. A plantinha, que eu acho que já estava ali também. Os meus livros, eu confesso que esses livros eu não queria deixar aqui, só que eu deixo por ser preto, que faz um sentido aqui, orna melhor. Essa câmera, que é uma câmera do meu sogro, ela funciona, e aí ele viu essa câmera dele, ele falou: "Ah, bota lá no teu escritório de decoração". Eu achei muito legal, porque ela de fato funciona. E a ampulheta. Aí aqui embaixo vocês podem ver que a bateria da câmera tá carregando. E vocês lembram que eu falei que eu não gostei do papel de parede? Pois bem, ele só tá me mostrando por que que eu não gostei dele. Ele tá se descolando inteiro. E por enquanto eu vou deixar assim, mas daqui a um tempo eu vou comprar uma tinta cinza mesmo, e pintar. Aí vindo mais aqui pra trás, com esses cabos nada aesthetic, mas preciso ter tudo isso ligado, então tem que mostrar. Comprei essa mesa, que ela é maior, ela é mais larga e mais comprida também. Aquela mesa que eu tinha, que era do último vlog, já era uma mesa que eu usava no meu quarto. E aquela mesa, pra mim sozinha, ela estava muito pequena. Já estava pequena por esse motivo. E aí, depois de um tempo, a Duda começou a trabalhar aqui comigo algumas vezes na semana e eu precisava de um espaço melhor para a gente trabalhar. Então, eu resolvi trocar por essa mesa que ela é maior. Então, fica assim: eu fico sentada ali e a Duda fica sentada aqui nessa cadeira. Essa daqui é a visão que eu tenho quando eu tô sentada aqui na minha cadeira. Pega a minha janela e as estantes ali. O tripé, ele não fica aqui, tá? Só porque esses dias eu gravei conteúdo e deixei ele montado ali mesmo. E hoje também ele vai ter que ser usado, então não iria desmontar ele. Usado, no caso, para gravar o vlog, para fazer alguns takes aqui para vocês. E aí é isso. Aí lá tem alguns livros que eu já li. Na verdade, alguns não, né? Eu li todos aqueles livros. E mais algumas decorações que fazem parte desses mesmos jogo de xadrez que eu comprei, que era um kit, aí uma plantinha para fazer de decoração, o meu diploma do ensino médio e ali essa caixinha aqui é uma caixinha que eu fiz quando mudou o ano com as minhas metas. E aí elas estão ali, foi um momento que eu fiz meu mesmo, assim, para deixar, eh, na memória, assim, para mim. E eu também escrevi no bloco de notas do meu celular, e daí quando virar o ano eu vou abrir aquilo ali e ver o que que eu coloquei de meta. Desse lado aqui, nós temos um ar-condicionado, temos a ring light, que eu uso bastante, temos esse sofá, mas eu confesso pra vocês que sofá não, né, um banco. E eu confesso pra vocês que eu não gosto muito. Eu coloquei ali pra ter uma segunda opção pra gravar conteúdo, mas eu acabo não gravando, porque pega esse cabo que tem aqui de TV, que quando eu pedi pra pintar o escritório, eu não me toquei de pedir para tirar isso daqui também. E agora, se for tirar isso daqui, vai ficar
muito grosso a tinta que tem ali embaixo. Então, vai ficar desse jeito e também eu não gosto porque ele não é confortável. Então, sempre que eu usei ele para gravar conteúdo, é muito desconfortável porque ele é muito duro. Então, daqui a um tempo, muito provavelmente, ou eu compro, um sofá branquinho, bonitinho, ou eu compro uma poltrona. Não decidi ainda, mas por enquanto vai ficar desse jeito. Ah, e aqui no chão a gente tem esse tapete que eu comprei na época que eu usava aquela mesa pequenininha, que daí fazia sentido. Mas agora, com esta mesa grande, não faz mais sentido, eu preciso trocar. Então, se vocês forem ver, ele pega pouquíssimo, fica faltando. E, querendo ou não, eu não gosto muito da cor desse piso aqui. E aí eu comprei o tapete por conta disso. Mas eu quero comprar outro. E quando eu comprei essa mesa, eu comprei junto esse gaveteiro aqui com 3 gavetas para guardar alguns equipamentos. Eu achei que seria útil e de fato ele tá sendo útil, mas eu ainda assim vou precisar comprar outro, não sei se é um mais comprido, enfim, eu não sei exatamente como, mas tem coisas que ainda ficam jogadas, entre aspas, como a ring light, aquele meu outro tripé ali, tudo isso eu gostaria de deixar guardado em algum lugar, porque eu sinto que dessa forma fica meio que bagunçado, e isso me incomoda um pouco. E aí eu tô me organizando para conseguir comprar essas coisas que faltam. É a quarta vez que eu tô tentando gravar esse take aqui para vocês. Eu espero que agora dê certo. A primeira vez eu gravei sem o conectorzinho do microfone na câmera. A segunda vez eu gravei com o adaptador do celular conectado no celular, porque antes eu estava gravando stories pro Instagram. E aí, a terceira vez eu gravei com tudo certinho. E eu fui apagar os outros 2 takes que eu tinha errado e eu apaguei o take certo, que não era pra ter apagado. Então, agora vamos lá. Gente, fiquei 6 dias sem ir para a academia, porque na última noite da minha viagem para Curitiba, a gente foi no McDonald's. Aqui, saindo da porta do McDonald's, e aqui é onde os carros andam no drive-thru. E aqui tinha um degrau, esse degrau, ele era um degrau relativamente alto. Eu fui descer e eu fui continuar andando. No que eu fui continuar andando, tinha um ferro amarelo, que estava ali no estacionamento, que eu desci para ir para o estacionamento. Estava ali no estacionamento, que eu acredito que ele tem a função de ficar ali para os carros não passarem daquele limite ali, não estacionar além daquilo ali. E eu não vi, eu caí, machuquei o meu joelho. Isso no sábado à noite. Domingo voltamos para casa. E aí na segunda-feira eu fui treinar. Na terça-feira eu fui treinar também, treinei superiores esses 2 dias, e eu não queria aceitar que eu não poderia treinar, que eu precisava recuperar o meu joelho. Ele ficou muito inchado, ele ficou machucado mesmo. E ele machucou muito por fora, assim, não foi nem tanto por dentro, mas foi muito por fora, assim, da ponto de ele não estar cicatrizando, porque foi bem em que a gente faz esse movimento, assim, sabe? E aí, como eu ando bastante, aquilo ali não estava cicatrizando. Enfim, fiquei 6 dias sem treinar, tomei remédio, ainda tô passando ali pela parte de fora para melhorar. E eu sinto como se todo esse, processo, não sei se é processo a palavra correta, mas tudo isso que eu fiz durante esses 6 meses, focadíssima na academia, indo de segunda a sexta ou segunda a sábado, não valeu de nada. Porque esses 6 dias eu sinto que eu tô mais inchada, eu sinto que o meu rosto tá mais inchado, eu sinto que até a minha papadinha deu uma voltada a mais, e eu também não vejo mais o músculo que eu estava construindo aqui na minha perna. Eu estava pensando, cara, a produção de conteúdo é exatamente isso também. Que às vezes a gente fica assim, decidi que vou postar um conteúdo por dia todos os dias da semana. Ou seja, tu vai postar 7 dias na semana, 30 ou 31 dias no mês, dependendo do mês. E a partir do momento em que acontece alguma coisa e tu precisa ficar, sei lá, 6 dias sem postar, tudo aquilo que tu batalhou nesse tempo tu vai perder. Porque tu vai estar postando, tu vai consequentemente estar ganhando seguidores. Contigo ganhando seguidores, se tu para de postar, se tu para de alimentar essas pessoas, elas vão embora. Principalmente se tu não criou algum tipo de conexão com elas para fazer com que elas sintam a tua falta e te procurem, né? E se tu não criou isso com elas vão embora. E a produção de conteúdo com a academia é a mesma coisa. Se a gente não faz, se a gente não bota a nossa mão na massa e não faz acontecer, tudo aquilo que a gente buscou de ter de resultado vai embora. E muitas vezes a gente acaba desanimando, né, por conta disso. E eu gosto sempre de falar, principalmente para clientes e amigas minhas que me
procuram pedindo certos conselhos, eu falo: "Cara, se agarra naquilo do porquê tu tá fazendo isso", sabe. Que muitas vezes a gente esquece no meio do processo que pra gente se agarrar no nosso porquê, muitas vezes é dar uma qualidade de vida melhor para nossa família, para a gente mesmo, às vezes para os nossos filhos no futuro. Enfim, a gente tem um porquê. A gente não tá fazendo aquilo ali por hobby. E se tu estiver fazendo também não tem problema nenhum, tá? Não tá fazendo de brincadeira. Então te agarra nesse teu porquê e faz acontecer, não desiste por conta disso. Mesma coisa eu na academia, eu também tenho um objetivo. O meu objetivo não é só estético, tem muito por trás disso. Então a gente tem que se agarrar nesse nosso porquê e fazer acontecer. Porque se a gente desanimar em qualquer coisinha que acontecer, a gente não faz mais nada. Mostrei pra vocês antes mais ou menos o que eu estava fazendo. E quando eu estava no computador, eu estava fazendo a legenda de alguns conteúdos que serão em formato de vídeo. Primeiro a gente faz todo ali o roteiro para a gravação desse vídeo, depois tem a parte de edição e por último vem a legenda desse vídeo para ser aprovado também. Então eu estava fazendo isso, desenvolvendo legendas de alguns vídeos para serem aprovados. E no celular eu estava postando sequência de stories no perfil de alguns clientes. O primeiro que eu postei foi de um, escritório de advocacia, tá aqui a sequência, e o outro foi de um cliente do ramo alimentício. Desse cliente, foi de hoje pra gente dizer que, eles estão com sopas agora no cardápio, então a gente tá divulgando essas sopas. Eu não posto story para todos os meus clientes, tá? Nossa, que susto! Veio aqui agora que o relógio estava usando a minha localização, e aí eu já fiquei: "Ué?". Aí até entender, não logo de cara eu não entendi que era o relógio, né, eu achei que era outra coisa. E aí até entender que era o relógio, enfim, eu não posto conteúdo nos stories para todos os meus clientes, tá, são raras as exceções e, isso é somado no valor do serviço quando montado a proposta para eles, então não são todos. Tem alguns que, em momentos específicos, como por exemplo, uma ação de Dia das Mães, ou para aquele mês a gente vai, sei lá, fazer Botox Day, Labian Day, enfim, aí sim, mas também tá no contrato que é somente para esses momentos. E tem outros que, eu dou mais um direcionamento quando eles me mandam ali no WhatsApp: "Ah, ele acha legal postar isso?", aí eu dou um direcionamento, eu não deixo a deriva, mas não sou eu quem penso nisso para eles, para alguns deles, né, para outros sim, para uns mais ou menos e para outros não.
Esse último take que vocês acabaram de assistir foi o que eu e a Duda fizemos a tarde inteira, cada uma na frente do seu computador fazendo aquilo que precisava. A Duda estava editando vídeos em formato de Reels para 2 clientes diferentes, e eu fiquei dando suporte para os clientes aqui no WhatsApp e também fazendo o agendamento de todos eles, de todos os conteúdos deles. E essa parte de agendamento é uma parte que demora bastante, a gente precisa ter bastante cuidado, bastante atenção, e são muitos conteúdos, então não dá pra gente fazer tudo rapidinho, correndo, porque não dá, precisa prestar atenção, as datas precisam bater, as legendas precisam estar corretas, se for em formato de carrossel, as páginas precisam estar fazendo sentido quando se passa pro lado, enfim, precisa de bastante atenção. E aí, eu acredito que eu vou finalizar aqui, vou provavelmente desligar o meu computador e vou para casa, me trocar para ir para academia, tomar o meu pré-treino também, comer alguma coisa e ir para academia. E eu muito provavelmente vou tentar gravar na academia, eu confesso que eu tenho um pouco de vergonha, o que eu faço, assim, quando eu vou pra academia, geralmente é tirar uma foto ou não eu em pé no espelho, porque eu tenho vergonha, mas quando eu tô sentada, eu tiro uma foto, às vezes é do meu pé, do peso, e eu posto no story do Instagram, mas vídeo, principalmente na academia, eu tenho vergonha. Se for produção de conteúdo assim, eu não tenho a menor vergonha, eu faço e não tô nem aí. Mas na academia eu tenho um pouco de vergonha. Então eu vou tentar gravar, não vou levar a câmera, vou levar com o celular, por isso que a imagem pode mudar um pouco, tanto a imagem quanto o áudio. Mas eu vou me esforçar muito pra gravar alguma coisa pra colocar aqui pra vocês, não só o meu pé, né, eu fazendo algum exercício.